Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, Centro Espírita Irmã Matilde, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos ao nosso Pai por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade no corpo físico, mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo. E por isso, agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado a todos os trabalhadores, frequentadores, os administradores do Centro Espírita Irmã Matilde, por conceder-me mais uma vez a oportunidade da palavra, a oportunidade da reflexão, a oportunidade do trabalho. Muito obrigado a todos. Então hoje aqui nos encontramos para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, e usaremos como base para os nossos estudos do livro Boa Nova, o capítulo de número 13, que tem como título Pecado e Punição. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, ouviremos música. Ouviremos Roberto Moreira, músicas para nossa harmonização.
Sinto no corpo a brisa do anoitecer. Sinto na alma a harmonia do amanhecer. Paz, energia de amor que envolve o meu coração. Paz e raio de luz que o Senhor nos conduz. Sinto nas veias as cores da vida correr. Sinto no peito a alegria de amar e viver. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Sinto nas veias as cores da vida correr. Sinto no peito a alegria de amar e viver. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Belíssimas melodias na voz de Roberto Moreira, este nosso companheiro de jornada. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e de todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E neste momento faremos a leitura de uma mensagem do livro Sempre Melhor, de autoria de José Carlos de Luca, a mensagem de número 54, em que José Carlos de Luca nos traz aqui informações acerca do nosso comportamento em relação àqueles momentos quando nós transgredimos a lei humana e, acima de tudo, quando nós transgredimos a lei de Deus. Então ele nos diz da seguinte maneira, que quando uma pessoa transgride uma lei terrena, ela sofre sanções que vão de multas, indenizações, até a privação da própria liberdade. Da mesma forma, quando não observamos as leis divinas, sofremos o embargo de problemas que somente desaparecerão quando nos harmonizarmos com a justiça cósmica pelas vias do amor e da caridade. Então aqui ele nos chama a atenção que esta harmonização ou reharmonização com a justiça cósmica só existe este caminho através da prática do amor e da caridade, ou seja, colocar este amor em movimento através da prática da caridade. E ainda ele diz na sequência: como conhecer então essas leis, já que são tão importantes para nós? Aqui ele nos faz um questionamento, e aí ele diz na sequência que teríamos que ler todos os textos sagrados para descobri-las? Então aqui ele faz mais um questionamento. Ele faz este primeiro, como conhecer esta lei, e o que nós teríamos que ler, quais textos nós precisaríamos ler para descobrir que lei é esta que precisamos obedecer e cumprir. E aí ele diz na sequência que Paulo, o apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil. E aí ele cita palavras de Paulo: pois toda lei é cumprida em uma palavra, a saber. Então toda lei divina é cumprida em uma única palavra. Exatamente por isto que Jesus, quando foi questionado acerca da maior lei, ele respondeu: amarás. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, exatamente esta palavra amor que resume tudo. E aí, José Carlos de Luca conclui: vamos pensar nisso. O cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento. Em um único mandamento: ame. Então, toda a lei, todos os profetas, toda a escritura, todos os ensinamentos, os milhares e milhares de livros que nós temos escritos na face da terra, falando acerca do assunto, tudo, na verdade, converge para este mesmo ponto. E esta única palavra resume tudo: ame. Ame a si mesmo, ame ao seu próximo, ame a Deus. Então, amar, sem sombra de dúvida, é o único caminho para alcançarmos esta harmonização ou reharmonização com a lei divina. Neste momento, meus irmãos e irmãs, fecharemos os nossos olhos físicos para uma melhor harmonização com o mundo espiritual, abrindo a nossa visão espiritual para agradecermos a Deus por mais este momento, em especial pela dádiva da vida, agradecermos a Jesus pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos, agradecer constantemente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado, e rogar ao Senhor Jesus, através destes mensageiros que aqui se fazem presentes, bem como no lar de cada irmão e irmã aqui representado neste ambiente virtual, que os espíritos amigos possam levar o consolo, o amparo, a assistência de que estejamos necessitando, rogando pelos nossos familiares, rogando por aqueles que se encontram hospitalizados ou adoentados em seus próprios lares, aqueles que se encontram internados, vitimados pela pandemia do novo coronavírus, em UTIs de hospitais, que todos possam receber o amparo e a proteção, não esquecendo, Senhor Jesus, de rogar mais uma vez por todos os trabalhadores da saúde, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência, o bom ânimo de que estejam necessitando para seguirem adiante com este trabalho de heroísmo salvando vidas. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e de todas. Então, hoje, aqui nos encontramos para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E hoje, o capítulo de número 13 do livro Boa Nova é a nossa referência para as reflexões deste momento. Então, o capítulo de número 13 do Boa Nova, já que neste livro Boa Nova, Humberto de Campos traz aqui os bastidores dos acontecimentos principais em relação ao Evangelho. Então, aqui ele traz em 30 capítulos a gênese, ou a história lá da origem do Evangelho. E em cada capítulo uma história nova, ensinamentos novos, que muitos deles nós não encontramos propriamente ali transcritos pelos evangelistas. Então hoje este capítulo número 13, Pecado e Punição, em que Jesus nos fala acerca, em especial, sobre a mulher adúltera. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a narrativa de Humberto de Campos começa da seguinte maneira: que Jesus, em uma tarde de sábado, terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares, mais exaltados, prorrompiam em gritos enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele, ou seja, se aproximava de Jesus com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados
excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Então aqui, Humberto de Campos traz como pano de fundo esta história, e nesta narrativa ele nos traz o ambiente que era uma praça pública, vários e vários populares, uma mulher de cabelos desgrenhados, uma face de, digamos assim, de desespero, e também aquela súplica de proteção que ela estava dirigindo a Jesus, porque ninguém naquele momento estava com aquela ideia de proteger, mas de apedrejá-la. E aí nos diz na sequência Humberto de Campos que Jesus foi convocado naquele momento pelos judeus em especial para se constituir juiz daquela causa, se constituir juiz daquela mulher e se constituir juiz dos costumes populares. O mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando a estupefação de todos aqueles que ali se encontravam. E aí vem a célebre frase anotada por João Evangelista, já que João estava ali presente, e na sequência iremos estudar e refletir belíssimos questionamentos e explicações, questionamentos de João a Jesus e explicações de Jesus a João e a todos nós acerca deste assunto. Então Jesus, conforme a anotação de João, no capítulo 8, versículo de número 7, disse da seguinte maneira: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então aquele que realmente não tiver pecado, e Jesus não estava falando simplesmente daquela existência no corpo físico, mas em relação à vida do espírito. Então Jesus fez esta ponderação: aquele que estiver sem pecado, que atire sobre esta mulher a primeira pedra. E na sequência, Humberto de Campos, seguindo as suas anotações nesta belíssima narrativa, nos diz da seguinte maneira, que por toda a Assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. Ninguém esperava este comportamento, ou ninguém esperava este comportamento de Jesus. Eles achavam que Jesus fosse cumprir os costumes populares daquela época, o costume do povo, que era realmente lapidar em especial as mulheres ou qualquer uma outra pessoa que fosse pega na prática de um determinado crime, mas em especial as mulheres na prática de adultério. Então ele diz na sequência que as acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão em si mesmada para compreender a sua própria situação. Ou seja, a multidão ficou ali parada, sem saber o que fazer, e pensando e refletindo sobre a sua própria situação. Qual era a situação de cada um, começando pelos mais jovens até os mais velhos? E ainda diz Humberto de Campos que, enquanto isto, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Então aqui Humberto de Campos, assim como encontramos em outras narrativas, Jesus despreocupado estava ali escrevendo no solo naquele momento. E segundo alguns espíritos que já fizeram relatos acerca deste assunto, Jesus naquele momento estava escrevendo ali no solo exatamente acerca dos pecados de cada um de nós. Escrevendo acerca do egoísmo, da ambição, da arrogância, da vaidade, da prepotência, do próprio adultério e assim sucessivamente. Então aqui Jesus tinha certeza que aquela mulher não seria apedrejada por aquelas pessoas que ali se encontravam. Então, despreocupadamente, ele estava escrevendo no solo. Aos poucos, nos diz Humberto de Campos, que aos poucos o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns dos discípulos lá se encontravam,
tendo ao lado de Jesus a mulher a ocultar as faces com as mãos. Imaginemos a situação daquela mulher naquele momento. E se fosse eu? E se fosse você? Se fosse cada um de nós naquela situação, prestes a ser apedrejado ou apedrejada, prestes a ser lapidado ou lapidada, e tendo ali o único juiz para lhe defender, Jesus. E tendo ocorrido aquela situação em que todos se afastaram, deixando ali em volta um tanto de pedras que já tinham em suas mãos, e a mulher ali assustada ao lado de Jesus devido àquela ocorrência. E aí nos diz na sequência que em dado instante, o mestre divino questionou a mulher após erguer a sua fronte, perguntando da seguinte maneira: mulher, onde estão os teus juízes? Onde estão os seus julgadores, os seus acusadores? Conforme a anotação de João, neste mesmo capítulo número 8, versículo de número 10. Então Jesus fez este questionamento à mulher: onde eles estão? Onde se encontram todos aqueles que estavam lhe acusando, todos aqueles que já haviam lhe condenado à morte pelo apedrejamento? Onde se encontram todos? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas lhe molhavam ou lhe salpicavam o rosto, no misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou. Então a mulher estava ali apenas chorando, e com aquele olhar de agradecimento a Jesus. Então Jesus viu que ela não ia responder em palavras, mas já tinha respondido a ele através daquele gesto de agradecimento, através do olhar. Jesus lhe disse: ninguém te condenou? Questionou a ela. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Conforme a anotação de João, no capítulo 8, o versículo de número 11. Então Jesus questionou a mulher: ninguém te condenou? Se ninguém te condenou, eu também não irei te condenar. Mas, no entanto, de agora em diante, mude de atitude, seja uma pessoa diferente, transforme a sua vida para que algo pior não venha lhe acontecer. E talvez eu não estarei aqui presente para lhe defender mais uma vez. Então vai e não peques mais, ou seja, mude de atitude, transforme-se, seja uma nova criatura. E aí na sequência, Humberto de Campos segue esta belíssima narrativa, nos chamando a atenção da seguinte maneira: que a infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração, em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhe causara o seu gesto. Então os discípulos de Jesus que ali se encontravam, em especial João e Tiago, seu irmão, estavam completamente abismados, estranhando aquele comportamento de Jesus, tipo assim, questionando nas suas consciências: mas por que Jesus desrespeitou a lei mosaica? Por que Jesus desrespeitou, em especial, o costume daquele povo judeu? E na sequência nos diz: por que não condenara ele, ou seja, por que não condenara aquela mulher, Jesus não condenara aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Então, questionamentos que estavam sendo feitos ali naquele momento, na mente especialmente na mente de João. Nesse momento, João se aproximou e interrogou Jesus: mestre, por que não condenaste a meretriz
de vida infame? Por que tu não condenastes? Por que tu não cumpristes a lei antiga que manda lapidar as mulheres adúlteras? Por que tu desrespeitaste já que esta mulher é uma meretriz de vida infame? E aí prestemos bastante atenção nestes ensinamentos de Jesus a João e, em especial, a todos nós, praticamente 2000 anos depois. Então Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso, e respondeu: quais? E aí ele responde fazendo vários questionamentos a João e a todos nós. Quais são as razões que você mostra ou que você expõe em favor dessa condenação? Qual é a razão? Qual motivo você tem para apresentar em defesa da condenação daquela mulher? Quais? Quais os motivos? Você realmente conhece a vida desta criatura? E ainda ele questiona na sequência: você sabe o motivo por que essa mulher se prostituiu? Você sabe as dificuldades pelas quais ela estava passando ou está passando? Será que você está disposto a auxiliá-la para ela realmente sair desta condição de necessidade e levando-a à prostituição para até mesmo alimentar o seu corpo físico? Que é o que Jesus questiona na sequência. Você terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Então Jesus vai questionando a João, e é lógico, para todos nós serve como belíssimas reflexões quando nós julgamos e condenamos uma criatura. Quais são as razões? Quais os motivos? Nós sabemos realmente o motivo que levou aquela criatura a praticar aquela transgressão, seja em relação à lei humana, seja em relação à lei divina? E ainda Jesus questiona, acrescenta, ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Ou seja, você está apontando o dedo e condenando, no entanto, você ignora o vulto da necessidade desta criatura, as tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho, as promessas que ela recebeu também de homens que queriam se aproveitar dela. E ainda diz na sequência Jesus: você não sabe quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Então Jesus aqui nestes questionamentos e ponderações a João, ele diz ainda que não seria justo ele, que constantemente estava falando acerca do amor, acerca da igualdade de direitos, já que Jesus, principalmente neste momento, se colocou como aquele que mais defendeu e continua defendendo a igualdade dos direitos. Então não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa. E ainda na sequência, nos diz Humberto de Campos que, entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga: ela pecou, Senhor, e fez jus a punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Então aqui João, ainda não satisfeito com os esclarecimentos de Jesus, ele acrescenta: Senhor, mas ela pecou, ela errou, e não nos diz a lei antiga que é preciso pagar ceitil por ceitil? E aí ele fala aqui que os homens pagarão ceitil por ceitil. Por que só as mulheres? Conforme aí vamos abrir aqui um parêntese, já que João questionou a Jesus e falou acerca dos homens pagarão ceitil por ceitil em relação aos seus erros, os seus equívocos. É importante que nós lembremos
Na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, lá no início, no seu preâmbulo e também no artigo 5º, onde fala sobre igualdade de direitos, onde nos fala acerca do primeiro e maior direito, que é a vida. Mesmo aquele maior criminoso, ele tem direito à vida, ele tem direito de continuar vivendo, principalmente para ter oportunidade de arrepender-se ainda nesta existência física e iniciar pelo menos um processo de retificação. Mas é importante que deixemos aqui como referência sobre esta igualdade de direitos no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questões 817 até a questão número 822. Como o assunto é extenso, é importante que todos nós depois busquemos estas questões 817 a 822 de O Livro dos Espíritos. Mas iremos ler apenas a questão 817, quando Kardec questionou os espíritos amigos: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Perante Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E os espíritos amigos respondem com um questionamento: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Sem sombra de dúvida que todos perante a lei têm os mesmos direitos, em especial o direito à vida. Mas é importante que nós não confundamos esses direitos também em relação às funções de cada um, porque cada um, homem e mulher, ou seja, o espírito, quando traz para esta existência, ou seja, está ligado nesta existência a um corpo masculino ou feminino, de acordo com esta necessidade para o aprendizado, ele tem funções distintas. Cada um, na condição de masculino ou feminino, tem as suas funções, conforme nós encontramos na 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as dos homens? Será que as funções às quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as funções do homem, também de acordo com o que está definido pela própria natureza? Será que homem tem funções mais importantes que as funções da mulher? E prestemos atenção na resposta dos espíritos amigos em relação às funções da mulher. Sim, as funções das mulheres são muito importantes e são mais importantes que as funções dos homens, porque são as mulheres que nos dão a vida. Então eles respondem que sim, e maiores, é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida, é ela a guardiã da vida. Sem as mulheres, nós não estaríamos aqui, nós, na roupagem masculina ou feminina. E aí eles acrescentam que é importante não confundir esta questão do direito e das funções. Então é importante nós observarmos, e é preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, cumprindo a sua ou as suas funções. Então aqui fechamos este parêntese, onde fizemos esta referência, questões 817 a 822, para retornarmos aqui aos questionamentos de João e as respostas de Jesus. Porque quando João ouviu as respostas de Jesus acerca da mulher adúltera, o comportamento dela e porque Jesus não a condenou também, Jesus ouviu mais um questionamento de João, e aí ele nos diz na sequência que o mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu a João e a todos nós: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Eu não estou dizendo, João, que ela não tenha pecado, e o meu comportamento não disse isto.
Então, ninguém está dizendo que ela não tenha pecado. E aí ele faz um questionamento a João e a todos nós. Quem estará irrepreensível na face da terra? Quem? De acordo com o questionamento anterior que ele fez a todos, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então é por isso que ele acrescenta a João, quem estará irrepreensível na face da terra? E aí ele acrescenta que há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que constituíram, que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, meu discípulo, João, meu amigo, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Então Deus é amor, conforme a nossa leitura no livro de José Carlos de Lucas, Sempre Melhor, é através do amor. E Deus é este próprio amor. E ainda Jesus acrescentou a João e a todos nós: poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Ou seja, a sua própria consciência já lhe está condenando. Por que outra condenação? E ainda diz na sequência: quantas vezes lhe tem faltado pão à boca, faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Então, você não conhece essa história, mas eu conheço essa história. Jesus falando a João: raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, é que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Então aqui Jesus lembra a João e a todos nós que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona plenamente e naturalmente com seus princípios de compensação. E ainda Jesus acrescenta na sequência que cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Então, aqui João recebe de Jesus estes belíssimos esclarecimentos, assim como nós também estamos recebendo neste momento, quando ele nos diz que cada um de nós trazemos a fagulha sagrada do Criador, que neste caso é um santuário de Deus no nosso interior. Mas aí é escolha nossa, nós fazermos brilhar esta luz no nosso interior ou construirmos uma muralha sombria através da nossa negação. E aí ele acrescenta na sequência que vós sois deuses. Lembra Jesus, conforme os Salmos 82, versículo 6, e conforme a anotação de João no capítulo 10, versículo 34. Vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Então Jesus faz este questionamento. Então um pai aqui na terra, independentemente do comportamento de um filho A, de um filho B, os direitos são iguais em relação à herança. E será que Deus iria agir de forma diferente, de forma pior do que nós agimos aqui na terra, de forma pior do que já está previsto na nossa legislação humana? E aí nos diz ainda na sequência que as criaturas transviadas
são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, ou até mesmo no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração. Então aqui Jesus lembra João e a todos nós que por estas escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa trajetória, nós temos aqui na Terra uma vasta escola de regeneração. Então quando ele fala acerca da herança divina, que muitos filhos, quiçá a maioria ainda, não souberam entrar na posse deste quinhão, desta herança divina, quantos filhos aqui na Terra recebem a parte que lhe cabe na herança, quando no momento oportuno de ele tomar posse desta herança, e simplesmente em pouco tempo ele dissipa tudo, porque ainda não sabe administrar, não soube realmente entrar na posse daqueles recursos que a partir daquele momento passaram para a sua administração, ao passo que outros filhos continuam trabalhando e aquela herança que ele recebeu continua crescendo, continua se multiplicando. Então é preciso reconhecer e ter realmente a Terra como uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital. Então Jesus nos fala também que a Terra, além de ser uma imensa escola de regeneração, é também um imenso hospital onde o pecado é a doença de todos. Então o planeta Terra é este imenso hospital onde a doença comum de todos nós é exatamente o equívoco, que aqui ele denominou como sendo o pecado. Mas só que nós temos à nossa disposição um medicamento também comum, que Jesus veio e nos deixou de forma exemplificada. Então ele acrescenta que o Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Então, o Evangelho é este remédio eficaz para o tratamento destas mazelas que nós teimamos carregar conosco ao longo da nossa existência milenar. Então, estamos aqui na Terra, todos nós aqui nos encontramos, e que aqui nos encontramos, com exceção daqueles médicos e enfermeiros que já conseguiram superar essa condição de equívocos e estão aqui na condição de abnegados irmãos nos auxiliando. Então todos nós estamos aqui neste imenso hospital em tratamento, e é preciso que nós internalizemos o Evangelho na nossa consciência, no nosso coração, para que este medicamento realmente seja eficaz no nosso tratamento e na nossa cura. E ainda Jesus acrescenta, conforme anotações de Humberto de Campos, e por isso João, por isso que não condeno o pecador. Então aqui Jesus deixa claro que ele não condena o pecador. Ele não condena o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Então Jesus deixa bem claro que nós não podemos condenar o pecador. Nós precisamos sim combater o pecado, mas não combater o pecador. E precisamos sempre, assim como Jesus, acreditar no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite repleta, numa noite cheia de sombras e desolação, lembra-te
Lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de sua luz, ou a luz do sol. Então aqui Jesus faz uma belíssima comparação daquelas criaturas que mais erram, ou seja, todos nós que tanto erramos. Ele faz uma comparação com uma semente grosseira, que ao ser enterrada no solo, ela irá germinar, ela já irá germinar com o beijo do sol, da luz do sol, e se elevará do seio da terra para o espaço. Então assim somos todos nós que aqui nos encontramos neste imenso hospital em tratamento. E ainda nos diz na sequência Humberto de Campos que, terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, ou seja, João, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Muitos dias não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebrava-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção, explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado. Então aqui, Jesus, nesta continuidade de narrativa acerca do pecado e punição, aqui Humberto de Campos traz uma outra história, aquela em que Jesus curou vários cegos e paralíticos em Jerusalém em um sábado, em que aqueles rigoristas, aqueles fanáticos, também condenaram o comportamento de Jesus. Porque Jesus está trabalhando no sábado? O sábado não foi feito para trabalhar, o sábado foi feito para ficar quieto. Então Jesus fala que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado. Então se você naquela época tinha alguma coisa para resolver, alguma coisa urgente, e fosse sábado, você não poderia resolver, tinha que deixar para o dia seguinte. Então Jesus não podia esperar e ver todas aquelas pessoas sofrendo e lhe pedindo ajuda. E aí nos diz na sequência, agora Tiago, o irmão de João: mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Por que Deus, sendo a misericórdia, por que pune? Será que Deus realmente pune os seus filhos? Então foi este o questionamento de Tiago, o irmão de João. Por que Deus pune, sendo ele o amor, a misericórdia? E aí Jesus responde a Tiago e a todos nós: acreditas, Tiago? Respondeu Jesus: que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? Será que Deus desce da sua supremacia em tudo para punir os seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. É a lei do livre-arbítrio, é a lei da escolha. Então, conforme Jesus nos fala e a doutrina espírita nos mostra fartamente, Deus tem um plano completo para cada uma de suas criaturas, desde o germe que está ali escondido na terra até um espírito crístico. Deus tem um plano pronto e completo para todos. No entanto, a cada criatura cabe uma parte na edificação e teremos sim que responder pelas nossas escolhas. E aí diz na sequência Humberto de Campos as palavras de Jesus, que abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios,
a alma cria para si a situação correspondente. Então, quando abandonamos ou quando nos afastamos da lei divina, a lei de amor, de justiça e de caridade, sem sombra de dúvida que criaremos problemas correspondentes aos equívocos que nós cometemos. E aí diz Humberto de Campos que João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Então aqui o questionamento foi de Tiago, mas João estava ali do lado ouvindo os esclarecimentos de Jesus para Tiago, para ele e para todos nós, e aí ele compreendeu de uma forma completa os esclarecimentos de Jesus naquela tarde de sábado acerca da pecadora. E aí, para encerrar esta belíssima narrativa, Humberto de Campos ainda diz que afastaram-se em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de miraculosa, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpeza a leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os seus ensinamentos sobre o pecado e punição, falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João, no capítulo 5, versículo 14: Eis que estais são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então aqui, Jesus falou isto ao paralítico que havia sido curado por Jesus no tanque de Betsaida. Então ele diz a ele: você está curado. Então vê, se muda de atitude para que coisa pior não venha lhe acontecer, deixando bem claro para os dois discípulos e para todos nós que não é Deus quem castiga. Tudo o que acontece conosco é o resultado das nossas escolhas. Se aquele estava cego ou paralítico, ou se estava leproso, resultado de suas escolhas daquela existência ou de existências pregressas. E aí, Humberto de Campos, encerrando a sua narrativa, diz da seguinte maneira, que desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidades povoaram o mundo inteiro, inclusive o Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras. Então aqui ele nos fala que o Império Romano, através das suas leis rigorosas, passaram a mudar de atitude, ou mudaram de atitude a partir daqueles ensinamentos. E aí nos diz Humberto de Campos na sequência: entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, o pensamento do povo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho judiciário. Então aqui ele fala que aqueles ensinamentos de Jesus, naquela tarde de sábado, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado, mudou todo o judiciário do mundo. Que aí ele nos diz na sequência que os maiores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema de justiça humana evolveu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedam assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Então aqui Humberto de Campos nos fala que aqueles ensinamentos de Jesus que ficaram para nós e que estamos aqui estudando 2000 anos depois, foi o grande reformador
da justiça humana, do nosso judiciário, e que quando um juiz está lavrando uma sentença, mesmo que ele nunca tenha lido o Novo Testamento, lá na sua consciência, ele usa aqueles termos em relação à questão do comportamento daquela criatura, ele tentar entender qual foi o motivo que aquela criatura praticou aquele crime, usar as atenuantes, usar em alguns casos os agravantes em relação ao comportamento, mas principalmente aqueles atenuantes para, digamos assim, minorar a pena daquele que está sendo condenado naquele momento. E encerrando as nossas reflexões, deixar aqui apenas também como referência em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, depois buscarmos acrescentarmos a estes ensinamentos o item de número 13, do capítulo de número 10. E na obra de Emmanuel, coleção Fonte Viva, no Pão Nosso, no livro Pão Nosso, o capítulo de número 85, que tem como título E o Adúltero. Iremos ler apenas um parágrafo, em que Emmanuel ele tece reflexões acerca das palavras de Jesus sobre o comportamento nosso. Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, e agora o que faremos com ela? Então Jesus, nas palavras de Emmanuel, quando adotou aquele comportamento, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então aqui Emmanuel nos diz sobre o nosso comportamento, aí ele nos diz que entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos do errôneo conceito de adultério unilateral. Ou seja, onde está o adúltero? Aquele que estava com aquela mulher que foi pega em adultério, por que ele não foi levado também à praça pública para ser punido através daquele rigorismo da lei daquela época? Por que apenas a mulher? E a igualdade de direitos. Exatamente por isso que Jesus está também na história como aquele que mais defendeu a igualdade de direitos e que inclusive transformou, conforme vimos nas palavras de Humberto de Campos, a nossa justiça. Na nossa própria Constituição nos diz, conforme já falamos, sobre esta igualdade de direitos. Então, neste caso, na prática de um crime, sem sombra de dúvida que nunca estamos sozinhos. Onde estão as outras criaturas, ou onde está a outra criatura que me auxiliou, que participou no cometimento daquele erro, daquele pecado? E aí ele lembra da prática do adultério. Onde está o adúltero? Em que furnas ele entrou e por que ele não foi levado à praça pública para também ser julgado e condenado juntamente com a mulher, já que os direitos são iguais? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês concederam-me de aqui me encontrar mais uma vez reunido com todos vocês nesta página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde, para estudarmos mais uma vez estes belíssimos ensinamentos do Cristo sobre esta igualdade de direitos, sobre a prática da fraternidade, sobre a prática da lei de amor. Muito obrigado a todos, um abraço fraternal. Faremos agora a nossa prece para encerrarmos a nossa transmissão. Vamos fechar novamente os nossos olhos carnais, agora para agradecermos a Jesus. Agradecermos a Jesus por mais esta oportunidade, agradecermos a Deus pela vida, agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado, rogando o amparo, a proteção àqueles nossos irmãos mais necessitados do que nós, em especial aqueles que se encontram acamados, que possam receber o amparo, a proteção, a assistência e que estejam necessitando. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, por mais este momento. Graças damos, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, um abraço fraternal.
Muito obrigado a todos os trabalhadores, frequentadores, aos administradores do Centro Espírita Irmã Matilde pela confiança. Muito obrigado a todos vocês pela caridade que vocês fizeram neste momento em ouvir-me mais uma vez, porque assim, mais uma vez eu tive esta belíssima oportunidade de ouvir estes belíssimos ensinamentos, um relato longo de Humberto de Campos, mas com profundos esclarecimentos acerca do nosso comportamento ainda equivocado e o que nós precisamos fazer para melhorarmos. Paz conosco sempre. Até breve, meus irmãos e irmãs.